Meus irmãos, para nós entendermos o Evangelho de hoje, nós precisamos voltar 5 domingos atrás, porque nós estamos lendo o Evangelho de o capítulo 6 do Evangelho de São João, desde o 17º domingo do tempo comum. Nós estamos hoje no 21º, portanto, há 5 domingos que nós estamos ouvindo o único capítulo do Evangelho de São João, o capítulo 6, que tem 69 versículos. Hoje, então, encerramos o capítulo 6 do Evangelho de São João, que estamos lendo já há 5 domingos. Então vamos voltar lá no 17º domingo do tempo comum, Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos de 1 a 15. Jesus multiplica os pães e para aquela multidão de 5.000 homens. Depois de Jesus ter multiplicado os pães, no domingo seguinte, aquela multidão vai atrás de Jesus porque sente fome. E Jesus então diz: olha, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. Por isso, esforçai-vos não pelo pão que perece, mas pelo pão que conserva para a vida eterna. Depois, no outro domingo, Jesus continua dizendo que este pão que é preciso a gente se esforçar para buscar, é o pão que desce do céu, o pão que dá a vida. Eu sou o pão que desce do céu, eu sou este pão que desceu do céu. E depois, no domingo passado, continuando o discurso, Jesus diz: eu sou este pão, e quem comer da minha carne, do meu sangue, permanece em mim, pois o meu corpo, a minha carne, é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E aí vem o Evangelho de hoje. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram ele dizendo: meu corpo, minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, começaram a murmurar entre eles dizendo: esta palavra é muito dura, esta palavra é muito dura, quem consegue escutá-la, quem consegue entendê-la? Porque Jesus estava dizendo que quem comesse a sua carne, o seu sangue, teria a vida eterna, permaneceria nele. Então eles não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. Mas como assim comer a carne dele, beber o sangue dele? Então eles achavam isso muito duro, achavam isso muito acima, né? Achavam isso uma coisa doida. E Jesus estava falando exatamente já da Eucaristia. Olha, o que vocês vão comer é pão, mas o pão é a minha carne, o vinho é o meu sangue. E aí diz o Evangelho de hoje, Jesus sabia muito bem os que não tinham fé. É preciso a fé. E por isso então, quando Jesus começa a ouvir o murmúrio dessas palavras que ele tinha dito, e eles achavam que essas palavras eram duras demais, Jesus diz, sabendo que os discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus diz: isso vos escandaliza? Se isso vos escandaliza, imaginem só então quando vocês virem o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes. Até hoje tem gente que não crê nisso, que não pode acreditar, que acha isso um escândalo, duro demais para crer. E Jesus diz: pois é, se vocês duvidam que eu posso ser alimento para vocês no pão e no vinho consagrado, imaginem só então quando vocês virem o Filho do Homem subindo lá de onde ele veio, lá de onde ele estava antes. E depois segue: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida, mas há alguns que não creem. Portanto, Jesus está mostrando, meus irmãos, aqui aquilo que nós estamos já falando há 5 domingos. Jesus está dizendo: olha, a carne não adianta nada, vocês estão aqui, vocês estão me buscando ainda por coisas materiais,
por coisas da carne. E a carne não adianta nada. O Espírito é que dá vida. Portanto, Jesus diz: as palavras que eu vos falei não são da carne. As palavras que eu vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. E Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé. E ainda quem haviam de entregá-lo. Meus irmãos, aqui está o cerne do evangelho de hoje. Muitas pessoas buscavam a Jesus não porque Ele era Deus, não porque Ele podia dar a vida eterna, mas buscavam a Jesus porque Ele poderia dar benefícios às pessoas. Buscavam a Jesus porque Ele pode dar pão, porque Ele pode dar emprego, porque Ele pode dar saúde, porque Ele pode dar isso e aquilo. As pessoas queriam um líder político, um líder social, e eles buscavam em Jesus esse líder, o líder que vai nos dar cesta básica, o líder que vai nos dar, que vai pagar nossas contas, o líder que vai nos ajudar a atingir cargos profissionais para a gente poder ganhar dinheiro e ficar rico. Um líder que vai levar a gente junto para que a gente possa também ter uma ascendência diante de outros povos, de outras cidades, e nós vamos então governar, vamos dominar o mundo. É isso. E quando Jesus começou então a fazer um discurso totalmente inverso, eles ficaram totalmente escandalizados, a ponto de que, a partir daquele momento, muitos discípulos, muitas pessoas que seguiam já Jesus, já eram discípulos de Jesus, voltaram atrás, não andavam mais com Ele, não andavam mais com Ele. Jesus sabia os que não tinham fé, Jesus sabia quem ia entregá-lo, Judas. Por que Judas entrega Jesus, gente? Judas entregou Jesus por inveja, por ciúmes. Judas entregou Jesus porque Judas queria também que Jesus fosse esse líder. Então Judas armou uma armadilha para Jesus, para ver se Jesus então mudava de atitude, para ver se Jesus criava um exército também e criasse ali algo para destruir e vencer e dominar o império, dominar o poder. Então Judas quis tentar fazer Jesus mudar, e Jesus não mudou. Portanto, Judas permanece não por fidelidade, Judas permanece porque ele vai armar para Jesus, ele vai fazer com que Jesus mude a estratégia, e Jesus não vai mudar. Portanto, meus irmãos, muitos buscavam a Jesus por benefícios, e até hoje é assim. Até hoje há religiões que oferecem isso. Há religiões que dizem: se você vier buscar Jesus Cristo, você terá prosperidade na sua vida, nesta vida. Então venham, busquem a Jesus para que vocês tenham saúde, para que vocês tenham emprego, para que vocês cresçam na vida, para que vocês fiquem bem-sucedidos na vida, na sociedade. Muitos buscam a Jesus ainda para beneficiar-se dele por coisas que são da carne, da terra, do tempo. Tem muita gente ainda buscando a Jesus para benefício. E Jesus diz muito claro, é dura as palavras de Jesus, mas Jesus diz: não é para isso. Quem quer de fato permanecer, tem que permanecer por aquilo que eu de fato quero dar, que é o alimento da vida eterna, a vida eterna, a salvação, o céu. É para isso. É claro que isso pode beneficiar também a vida da gente aqui na terra, porque isso faz a gente viver melhor aqui na terra, é verdade. Quando a gente se volta para o céu, a gente se contenta mais com as coisas da terra. Por que o homem é tão ansioso na vida hoje? Porque cada vez ele busca aqui, ele busca o seu contentamento neste mundo, ele busca a sua realização neste mundo, porque
a ansiedade o domina justamente porque cada vez mais o homem tem sede das coisas daqui. E as coisas daqui, todas elas, sem exceção, são instáveis. A bolsa hoje está lá no alto, daqui a pouco ela cai, não é isso? O dólar sobe e desce. Tudo que é do tempo, né? Ontem estava sol, calor, hoje frio, instável. O tempo é instável, tudo que é do tempo é instável. O dinheiro vai e vem, as riquezas vão e vêm, tudo que é do tempo, tudo que faz parte da terra. Os relacionamentos se pautam nas coisas daqui também, vão e vêm. Hoje você diz que está amando, amanhã você está odiando, e assim por diante. Tudo é instável. E Jesus então quer nos mostrar algo que é estável, algo que não muda, algo que não diminui com o tempo, que não termina com o tempo, que é a eternidade, que é a vida eterna. E se a gente viver já a vida eterna aqui no tempo, com certeza as coisas que são instáveis, as coisas que são passageiras, a gente vai saber aproveitar, mas não vamos nos apegar a ponto de achar que elas são eternas. Ninguém é eterno, relacionamento nenhum é eterno, prosperidade nenhuma, por melhor que seja, é eterna, riqueza nenhuma, por melhor que seja, é eterna, né? O Silvio Santos era muito rico, cadê o Silvio Santos? Né? Deixou para a família, mas também é isso, nada é eterno. E é isso que Jesus diz, a carne não adianta nada, o que adianta é o Espírito, Espírito e vida. Portanto, meus irmãos, diante de tudo isso, muitos não andavam mais com ele, muitos foram embora, porque não dá vantagem, não tem vantagem seguir Jesus. O marketing de Jesus é péssimo, péssimo. E Jesus então, quando viu os discípulos virando as costas e indo embora, o que Jesus fez? Mudou o discurso, mudou o marketing, mudou a forma de apresentar o Evangelho? Não. Por isso, meus irmãos, cuidado com o marketing. Nós estamos vivendo agora o tempo aí das eleições, cada candidato contrata o seu marqueteiro. O que é um marqueteiro? Que vai fazer a campanha, o marketing, imagem, cores, vídeos, música, etc, etc, etc. E ganham aí muito dinheiro em cima disso. Tem muito candidato que investe, acredito até que tenha milhões em campanha. Por quê? Porque às vezes o que prevalece é o marketing, para fazer com que as pessoas, não vá pela consciência, mas pelo marketing. Queriam que Jesus mudasse o marketing. Senhor, essa palavra é dura, olha só, muita gente indo embora, muda esse discurso, fala diferente, adapta, é a moda hoje. Tem muito católico querendo se adaptar-se à moda de hoje. E aí usa essa desculpa, não, mas isso foi no tempo de Jesus. No tempo de Jesus ele falou isso, mas agora o mundo é outro. O mundo é outro? O tempo é instável mesmo, mas Deus não é outro. Deus é o mesmo. Jesus não é outro, Ele é o mesmo. O Evangelho não é outro, o Evangelho ainda é o mesmo. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna, mas são as mesmas palavras. Jesus não muda não. Mas nós é que queremos às vezes nos adaptar ao tempo, e aí a gente usa essa expressão, não, hoje a religião tem que se adaptar, senão daqui a pouco não vai ter católico mais, daqui a pouco o pessoal vai sair da igreja, padre, porque essa doutrina, esse ensinamento é muito duro, muito exigente, às vezes vem alguém e fala, a igreja é muito exigente, e é verdade, Jesus foi exigente. O que Jesus fez? Mudou o marketing, trocou de marqueteiro, falou, deixa eu chamar alguém, porque esse marketing não está dando certo. Não. Jesus olhou ainda para os que ficaram, para os 12 que ficaram, e disse, vocês também não querem ir embora?
porque eu quero que fique comigo quem de fato tem consciência daquilo que está pregando, vivendo, etc. Vocês também não querem ir embora? Simão Pedro então responde, em nome dos que ficaram: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Vejam, Pedro ficou, Judas também ficou. Os dois ficaram. Um pela fé, outro por segundas intenções. Então, infelizmente, ainda há muitos que estão aqui, mas não pela fé, por segundas intenções. Essa é a realidade. E Jesus pede de nós o quê? A fé. Porque o que vai garantir o céu para nós, a eternidade, é a fé. E é a perseverança, a fidelidade e a constância na fé. Por isso, meus irmãos, para encerrar a liturgia de hoje, eu gostaria de retomar a oração que nós rezamos no início da missa, número 6 do nosso folheto. Vejam, sintetiza o que nós ouvimos no Evangelho na primeira leitura. A primeira leitura de hoje mostra exatamente lá o povo hebreu que foi libertado da escravidão do faraó no Egito. Deus libertou eles e aí eles estavam atravessando o deserto para chegar até a terra prometida. No meio do caminho começou a aparecer outros deuses, deuses fáceis, deuses que ofereciam prosperidade, deuses que admitiam tudo, deuses que deixavam fazer tudo o que queria, deuses que eram mais fáceis de serem seguidos. E o que o profeta Josué diz? Olha, se vocês querem seguir esses deuses aí, eu vou seguir o Deus que me libertou e que me está conduzindo à terra prometida. Eu e a minha família vamos servir o único Deus. E o que o povo fez? Não, nós também vamos. Porque o que adianta ficar servindo esses deuses mais fáceis e não chegar a lugar nenhum? Nós também queremos chegar à terra prometida. Então seguiram o único Deus, obedeceram o único Deus, tudo que o único Deus ordenou, e por isso tomaram posse da terra prometida. Meus irmãos, aqui também, só para encerrar, um grande ensinamento para nós: cuidado com as coisas fáceis, porque nem tudo que é fácil é seguro, né? Nem tudo que é fácil é seguro. Eles foram fiéis a Deus, permaneceram firmes. As palavras de Jesus eram duras, mas eram seguras. Quem quer às vezes um caminho mais fácil, pode não chegar à terra prometida, chegar ao céu, chegar à salvação. E por isso então, a oração da missa de hoje. Sempre essa oração, ela resume a celebração daquele domingo. Vejam só a oração de hoje. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo. Deus que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo. Existe só um desejo, um único desejo de todos os fiéis. Qual é o único desejo que une os corações de todos os fiéis? Ver a Deus, ser salvo. Portanto, ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo. Por isso, concedei ao vosso povo amar o que ordenais. Meus irmãos, aquilo que Deus nos ordena, seguir os mandamentos de Deus, não pode ser uma imposição, um atentado contra a nossa liberdade, com a gente servir a Deus, mas ai que coisa horrível, ai que peso. Não, temos que amar os mandamentos. Por isso, concedei ao vosso povo amar o que ordenais. Não fazer por obrigação, por medo, por coação, mas por amor. Amar o que ordenais e esperar o que prometeis. O que é que nós esperamos? Aquilo que o Senhor prometeu. Eu vou para junto do meu Pai, e quando eu tiver chegado junto do Pai, eu vou preparar um lugar para vocês e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Portanto, amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo, então olha só, na instabilidade deste mundo,
porque tudo que é deste mundo é instável. Ontem era calor, hoje é frio, ontem era de um jeito, hoje é de outro. Tudo deste mundo é instável. Então, para que na instabilidade deste mundo, os nossos corações estejam ancorados, fixos, fincados, nossos corações estejam ancorados onde? Lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Olha que bonito isso, né? Para que na instabilidade deste mundo, os nossos corações estejam ancorados lá onde estão as verdadeiras alegrias. Cuidado onde você está ancorando o seu coração. Se o seu coração está ancorado nas paixões deste mundo, nas coisas da carne, se o seu coração está ancorado nas riquezas deste mundo, nas coisas materiais, se o seu coração está ancorado nas paixões desordenadas, nos prazeres desta vida, onde estiver ancorado o seu coração, ali ele vai ficar. Porque o que é âncora? É aquilo que, né, aquele ferro pesado que lança lá no fundo do mar, para que o barco, diante da instabilidade das ondas, permaneça firme. Então, aonde o seu coração estiver ancorado, se ele estiver ancorado em algo instável, sua vida vai ser instável. Aí é depressão, é ansiedade, é sofrimento, é tristeza, é desilusão, é frustração. Por quê? Porque ancorou o coração em coisas instáveis. Isso é lógico, é como 2 mais 2 são 4, né? Agora, se o seu coração está ancorado lá onde se encontram as verdadeiras alegrias, então, diante da instabilidade desse mundo, dos sofrimentos, de tudo que você possa enfrentar aqui, você vai permanecer firme, porque o seu coração está ancorado lá onde está as verdadeiras alegrias. Assim seja. Amém.